Olá, bem-vindo a mais uma Terça Teológica. Hoje, mais uma vez, estamos com um convidado muito especial, nosso irmão Yuri, presbítero aqui da nossa igreja. Estamos caminhando no contexto da Reforma Protestante, no mês de outubro, né? Estamos vendo os 5 solas da Reforma Protestante. Apenas uma breve recapitulação. Esses 5 solas, de repente, os irmãos de repente não saibam, né? Mas eles não foram frutos do momento, do exato momento da Reforma Protestante, né? Não foi Lutero que gerou os 5 solas. Isso veio um pouco posterior ao acontecimento da Reforma Protestante, mas foi um movimento ao qual as pessoas, os teólogos, resumiram o desenvolvimento da Reforma Protestante, resumindo nestes 5 pontos, né? Está ali dentro da época, mas não foi um fruto exato de Lutero que gerou esses 5 solas, 5 pontos da Reforma Protestante. Não foi ele que sistematizou, né? Isso, não foi ele que sistematizou, perfeito, né? E hoje nós falaremos sobre o sola gratia, né? Mais um tema aqui que a gente vai conversar sobre isso, né? E vamos lá, né? O que é sola gratia, né? O que significa isso? Bom, é um problema que os reformadores precisavam enfrentar de como a gente alcança a salvação. Como podemos ser salvos. Era o contexto da época que a Igreja Católica colocou muitos empecilhos para a salvação, muitas ações que deveríamos fazer para alcançar a salvação, ou seja, participar dos sacramentos, se submeter à igreja, enfim. Tudo partia de uma ação que o fiel tinha que ter para alcançar a salvação. Inclusive, até tu tinha que fazer pelos teus parentes para tirar as pessoas do purgatório, por exemplo, para tirar um pouco do sofrimento que ele teria para antes de chegar no céu, diante da doutrina do purgatório. Então, basicamente, o que os reformadores enfrentavam era um problema que o próprio Cristo e os próprios apóstolos enfrentavam no início da igreja, que era a dicotomia entre a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Como a gente alcança a salvação? Será que a gente cumpre os mandamentos de Deus, a gente cumpre as ordenanças que Ele deu e aí a gente alcança a salvação? Ou será, como os apóstolos batiam muito na tecla, que a salvação é dada a nós e a gente não é o que a gente faz, o que a gente cumpre que faz a gente ser salvo ou não? Basicamente é isso que o sola gratia ele quer abranger, de que a salvação ela é dada a nós de graça. A gente não compra ela, a gente não paga por ela, seja por nossas obras, seja com o nosso dinheiro, seja com o nosso comportamento, a gente não compra a salvação, e sim, ela é nos dada por Cristo, ela é de graça para nós, bem como o próprio termo diz, né? Legal. Tem um fato histórico bem interessante, na época de Lutero, havia o almejo da Igreja Católica que construía a Basílica de São Pedro, e Tetzel ele foi nomeado para conseguir angariar fundos, né? E a forma dele conseguir isso era vendendo as indulgências, né? Ou negociando um pedacinho do céu. Ele tinha um jingle, ele passava viajando ali pela Alemanha, pelas regiões, e dizia o seguinte, né? Olha, ele tinha um baú onde as pessoas poderiam comprar o seu lugar no céu, resgatando as almas do purgatório. Não apenas dela, mas de parentes do passado e do futuro também, né? Ele passava dizendo, olha, quando uma moeda no fundo do baú titular, uma alma do purgatório irá saltar. Então, havia um pleno entendimento naquela época de que a salvação ela poderia ser obtida pela ação direta do homem, né? E a própria igreja alimentava este tipo de doutrina e de pensamento. E, consequentemente, é óbvio que as pessoas, os fiéis, queriam garantir a sua vida na eternidade. Então, eles compravam, literalmente, o seu espaço no céu. Não só deles, mas os seus parentes do passado e até mesmo de parentes do futuro, né? Ainda contando como caricatura, teve inclusive um nobre, eu não lembro se era um rei ou um nobre, que deixou pago não sei quantas missas após vários anos da sua morte para que ele pudesse garantir, ó, já estou garantindo o meu futuro aqui para não, se eu passar por algum momento no purgatório, eu já saí. Já está livre. E por que nós precisamos reconhecer que não merecemos nada? Porque o sola gratia vem dizer justamente isso, né? Vem destacar a verdade, que não somos nós que obtemos, que conquistamos, merecemos a salvação, né? A salvação é o fruto exclusivo da graça de Deus. Por que é tão importante nós reconhecermos isso? Começa, e aí o ponto que a gente já comentou em outros solas, que é a questão da nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Começa desse ponto, do homem que foi criado por Deus, foi criado bom, e por causa do pecado se corrompe, agora a natureza dele é pecaminosa, e ele não consegue mais agradar a Deus,
não consegue mais obedecer os seus mandamentos, não consegue cumprir aquilo que é necessário para a salvação. E realmente, se for olhar no âmbito geral, a salvação é pelas obras. Sim. Mas o ser humano se tornou incapaz de cumprir boas obras. Tanto no seu estado, nos seus pecados, digamos, de atos, mas também no seu estado de pecado, no seu estado de corrupção. Então, por isso, a gente nota que nós não podemos cumprir, não temos como. Então, a única forma é que alguém cumpra no nosso lugar. Então, por isso que não é de graça à toa, é de graça porque a gente não consegue cumprir. Então, a gente precisa que alguém faça no nosso lugar. Então, no momento que a gente entende isso, a gente entende que não merece a salvação. Se a gente não consegue cumprir, a gente não merece. E por isso que é de graça, por isso que não tem envolvimento nosso na nossa salvação. O que acontece na nossa vida é depois, quando a gente, aí sim, alcançado pela salvação, aí a gente trabalha com Deus na nossa santificação, sim, aí Ele nos capacita para que a gente se santifique. Mas esse passo inicial, esse início, a forma como a salvação nos alcança, ela precisa ser pela graça, porque a gente não consegue alcançar. Interessante que é de graça, mas não é de graça, né? Sim. Nós recebemos de graça, mas alguém teve que pagar essa dívida. Exato. Nossa teologia fala sobre o pacto das obras, que Adão, ele passou por aquele momento de teste ali no jardim, e Deus, ele fez um pacto com ele, né? Olha, se você comer do fruto, você morrerá. Mas há uma verdade interna nessa afirmação, né? De que se ele vivesse, logicamente, se ele não comesse, logicamente ele viveria, né? Então, a obra era a ideia de que Adão, ele tinha a capacidade de obedecer ou avaliar ou agir livremente, desejando obedecer ou não obedecer a Deus, né? E, consequentemente, esse pacto ele não foi anulado no pacto das obras, né? Se alguém conseguir cumprir perfeitamente a lei do Senhor, ele vai ser salvo, ele vai ter eternidade. O grande problema é que o homem agora ele é incapaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus, como você comentou, né? Então, o homem ele pode se esforçar em obedecer a algumas leis, mas sempre haverá o deslize em alguma, seja em ações e seja em pensamentos, né? Davi falou assim, olha, absolve-me das faltas que me são ocultas. Né? Ele tinha consciência de que, olha, de repente eu até pequei e nem percebi que pecou. E por vezes a gente acaba agindo assim. O pecado tornou-se tão normal para a nossa vida que, consequentemente, nós agimos de forma natural para o pecado. Né? E, consequentemente, há essa impossibilidade de nós agirmos corretamente, perfeitamente e obedecer a lei de Deus. Uma vez fomos fazer um evangelismo e nós usamos os 10 mandamentos para conversar com a pessoa e conduzir lá o entendimento de que ela não cumpre perfeitamente a lei de Deus. É como se fosse uma avaliação, né? Quanto que você acha que você precisa ter na avaliação de Deus para entrar no céu? 6, 7, 5, né? E nós íamos perguntando mandamento por mandamento se a pessoa cumpria, né? E óbvio que uma pessoa sincera diria que não vai cumprir, né? Todos, né? 100%. Mas teve um senhor que começou a dizer, um por um, cumprir. Rapaz, é um anjo aqui, não percebemos, né? Mas ele estava quebrando o mandamento ali, né? Ele estava mentindo, né? É evidente que ninguém é capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E às vezes a gente pode achar que é injusto, por causa de um pecado, se tropeçar num ponto da lei, é condenado por tudo. Dá pra gente usar o mesmo exemplo que a gente tem hoje. Se um assassino, ele mata alguém, não é porque ele não sonegou imposto ou porque ele cumpriu alguma outra lei que a gente não quer que ele não seja punido. Sim. A gente quer que ele seja punido por causa de um ponto que ele tropeçou na lei, digamos assim. Então, com a gente também é da mesma forma e talvez mais potencializado, porque a gente peca contra um Deus infinito e um Deus todo-poderoso e santo. E usando ainda mais esse exemplo, né? Por mais que ele tenha tido uma vida correta anteriormente, né? E ter cometido um erro contra a lei humana, essa vida não cobre o seu ato errado, né? Pelo contrário, ele vai ser julgado por aquele ato, independente daquilo que ele fez de bom anteriormente. E exatamente assim, né? Isso eleva-se à potência eterna quando nós voltamos diante de Deus. Nós estamos diante de Deus santíssimo, justíssimo, perfeito. Ele tem a sua misericórdia, né? Mas ele não pode negligenciar a sua justiça. E quando olhamos para essa santidade, essa grandiosidade, essa majestade de Deus, nós somos culpados. Sim. Né? E não tem como escapar. E talvez um problema que a gente tenha é porque a gente pode entender que a gente
A gente não é perfeito, pode entender. Mas a gente ainda se acha, mesmo que imperfeito, capaz de alcançar a salvação. E eu digo a gente, toda a humanidade. Porque todas as formas que a gente tem de tentar cooperar com Deus na salvação, ou tentar através de nós mesmos, através das nossas obras, seja caridade, ou até pessoas às vezes descrentes, que tu olha que é uma pessoa feita muita caridade porque ela quer tentar se justificar de alguma maneira, basicamente a pessoa dizendo para si mesma, eu quase que eu me autodetermino, eu tenho o poder sobre a minha salvação. E talvez o problema anterior até seja esse. A gente tem que entender que a gente não consegue, mas que a gente não consegue agradar nem um pouquinho. A gente não consegue, é uma conta impagável que a gente tem para pagar e a gente não consegue nem botar um pouquinho a cada mês para que a gente possa pagar a conta até o final. Sim, então é uma conta impagável que a gente não vai conseguir nem adicionar um pouquinho de cooperação para Deus nessa salvação. Né? E a palavra de Deus vai dizer que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, não tem como nem chamar Deus para negociação, né? Ô Deus, vamos dar, releva aqui, né? Não tem como, né? Deus, ele se distancia de nós por causa dos nossos pecados. Isso se evidencia ainda mais quando Cristo Jesus foi morto na cruz, né? Onde ele se sentiu desamparado pelo seu próprio Pai. Justamente por isso, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E Deus não pode se relacionar com o pecador. E Jesus Cristo ali na cruz estava sendo o nosso representante, colocando-se em nosso lugar, tomando a nossa dívida. E isso precisa ser evidenciado para entendermos qual é a nossa situação diante desse Deus, né? Diante do justo juiz, né? Nós não estamos numa mesa de negociação com Deus, dizendo, Deus, vamos aqui acertar, né? Eu tenho embargos, né? Igual os juristas fazem, não tem como, né? E, consequentemente, precisamos reconhecer que só é pela graça de Deus. Isso. Se não for a graça, nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Interessante que a graça, quando reconhecemos isso de forma correta, ela nos conduz a uma vida de piedade. Claro. Né? E até tem uma questão que a gente muitas vezes pensa que fui salvo pela graça, passamos por esse primeiro estágio inicial. A graça me alcançou, fui salvo, glórias a Deus por isso. Mas aí a partir desse momento a gente diz, tá, Deus, agora é comigo. Agora deixa comigo que tu cumpriu a parte mais difícil tu já fez. Agora, pode descansar. Agora deixa que eu cumpro os mandamentos, por mim eu faço. E a gente entender que a graça, ela atua em nós, não só no momento da salvação, ela atua durante toda a vida. Porque toda a vida a gente peca. A gente ainda peca. O pecado ainda é presente na nossa vida e a nossa natureza é inclinada ao pecado, ainda apesar de ser justificada por Cristo e que no futuro, sim, não pecaremos mais. Mas isso aponta para que a gente possa viver todo dia diante da graça de Deus. Entender que todo dia eu não vou deixar de pecar por causa da minha capacidade ou da minha vida de piedade. Não, é porque a graça de Deus vai me alimentando todo dia e que eu posso vencer os pecados. E isso é um ponto que, para mim, assim, quando explodiu minha cabeça, assim, quando eu pensei, pô, não é só a salvação, Deus tem que estar me sustentando com a graça dele até o final. Sim. Porque senão, se eu começar a colocar a minha felicidade com relação à salvação, a minha espiritualidade na minha performance, naquilo que eu consigo fazer, vou cair o tempo inteiro, eu vou errar o tempo inteiro. E no momento que eu coloco essa graça em Deus, eu entendo que a graça fica mais graciosa ainda, porque se eu cair, eu tenho alguém que me levanta e me conduz, me disciplina, né? Me traz ao entendimento de que eu peco, me confronta o meu coração, mas que me levanta e me conduz ao caminho de cumprir os mandamentos de Deus, agora sim, para a honra e glória dele. Né? Amém, amém. E o triste nós percebemos que essa graça, ela infelizmente tem sido diluída nas igrejas. Né? Isso. Ela tem sido dado uma hipervalorização que acaba se diluindo a verdade da graça do Senhor. De que as pessoas venham como estão, né? Não precisam se importar com a sua vida, mas isso acaba estragando a graça de Deus. Porque a gente tem dois caminhos, né? Por um lado, essa hipergraça, ela vai negligenciar o chamado ao nosso arrependimento, né? De que devemos reconhecer que somos pecadores.
E, por outro lado, vai achar ou conduzir a pessoa de que ela, por si mesma, pode resolver essas questões, como você comentou, né? Então é muito perigoso, né? Infelizmente, nós vivemos um tempo dessa hipergraça, né? De você acabar valorizando demais, mas desenvolvendo uma teologia errada sobre a graça do Senhor. Como a gente falou antes, a questão da graça, ela só é importante do jeito que é, porque primeiro a gente entende o nosso estado de desespero e de condenação diante do pecado. E esse estado, ele muda, nós somos justificados, ok? Mas a situação não muda. A gente ainda precisa entender que a gente, quando peca, a gente está pecando contra Deus e a gente está em dívida com Deus ainda. Essa dívida é paga em Cristo, mas a gente ainda está em dívida. Então, no momento que tu tira esse foco na que a justiça de Deus é feita, de que ele pune pecados e de que o pecado desagrada o próprio Deus, tu tá diminuindo o poder de Deus, o poder não, a própria pessoa de Deus, quando tu olha para ele e tu diz assim, isso aqui não é mais tão mal, porque eu já fui salvo pela graça. Então, a gente precisa sempre levar em consideração a justiça e o amor de Deus ao mesmo tempo andando sempre juntos. Agora, na vida do crente, elas andam sempre juntos e a gente glorifica a Deus por isso, porque o nosso pecado é punido, mas é punido em Cristo, porque ele nos alcança com a sua graça. E aí a gente evita de pecar, porque justamente a gente está indo contra esse Deus gracioso que nos alcançou com a salvação. Sim. Então, nos leva, no momento que a gente olha para esse estado como um todo, não só para a graça que nos alcança, mas por tudo que está envolvido, a gente glorifica ainda mais ao nosso Deus e a gente evita cada vez mais o pecado, porque a gente não quer justamente entristecer esse Deus que nos salvou. Né? Sim, sim. Acaba que a graça vai nos constranger, né, a nos envolvermos numa vida piedosa. Por que nós vemos constantemente a casa do Senhor? Porque a graça nos conduz, no sentido de que, nossa, Deus agiu de forma tão voluntária, tão intensa em nosso favor, né? O que é vir aos domingos, né? Comparado ao que Cristo Jesus realizou em nosso favor? O que é nos envolvermos com os nossos dons e talentos na Igreja de Jesus Cristo diante do sacrifício que Cristo Jesus se envolveu em nosso favor? Então, quando nós olhamos para a graça de Deus, quando reconhecemos quão gracioso Deus foi em nosso favor, basicamente o que nós fazemos, podemos assim, fazemos em troca, né? Quase nada, né? É nada, né? É puramente nós temos um coração grato diante de tanta bênção que recebemos do Senhor. E o belo é podermos lembrar do Salmo 23, versículo 6, dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A graça está dentro do escopo da misericórdia do Senhor, né? Então, a misericórdia, a graça de Deus é uma ação contínua do Senhor sobre a nossa vida, mesmo em meio aos turbilhões de pecados ou dúvidas que nós temos na nossa jornada cristã. E, consequentemente, o que vai trazer alento ao nosso coração é olharmos para a graça de Deus. Exato. Né? Esse Deus bondoso, gracioso, nos assiste, nos acompanha, nos socorre, nos auxilia nesta jornada de santificação. E tira um pouco do peso das nossas costas, porque não depende da nossa performance, não depende da nossa santidade. Claro que a gente está sempre tentando avançar em santidade, entre aspas, performance espiritual, a gente está sempre tentando avançar, porque a gente quer agradar esse Deus. Mas tira das nossas costas o poder de que a salvação vai acontecer se eu fizer isso. A salvação vai acontecer se eu orar todo dia. A gente deve orar todo dia, mas não é isso que vai fazer eu ser salvo ou não. Sim, sim. E eu gosto muito do versículo de Romanos 9,16, que diz que assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ou seja, não depende de mim, de eu correr, de eu querer, de eu me esforçar, nada. Depende do que Deus usar a misericórdia na minha vida. Amém, amém. Que bênção. Que o Senhor te acompanhe, te assista com essa misericórdia, com essa graça maravilhosa, e que você possa desfrutar deste Deus gracioso, reconhecendo que o fardo que estava sobre nós já foi arrancado e colocado na cruz de Cristo. O que nos envolve agora é a graça, não uma hipergraça, né, de que não precisamos fazer nada, e nem mesmo uma graça barata, de que podemos negociar com o Senhor Jesus Cristo, mas uma graça que nos leva a nos envolvermos neste amor, nessa misericórdia, e que nos conduz a adorarmos e a servirmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você possa experimentar cada vez mais
da graça do nosso Deus. Obrigado, Yuri, pela sua presença, participação. Espero que você continue nos acompanhando nos nossos próximos pontos do solas da Reforma Protestante. Deus abençoe e até mais.